Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho politeísta. A palavra politeísmo significa crença em vários deuses. Então, como era o dia a dia daquele povo? Eles faziam oferendas, eles faziam orações, eles esperavam coisas dos deuses e de deusas. Se eles estavam apaixonados, eles faziam oferenda à deusa do amor. Se fazia muito sol, era porque o deus sol estava mandando sol. Se chovia, era o deus da água que estava mandando chuva. Esse era o dia a dia daquele povo. E eles tinham o hábito de ir até a ágora, né, a praça pública, conversar. E aí se destaca, né, conversar, fazer a feira, né? Não havia TV, não havia o que fazer. Então se discutia muito, olha, o sol nasce ali e morre lá. Então isso quer dizer que o sol gira em torno da Terra? Por anos se acreditou que o sol girava em torno da Terra e não que a Terra que girava em torno do Sol. Então, havia discussões nessa ágora sobre o cosmos, sobre o universo, né? E sobre os próprios deuses. E alguns homens nesse contexto, nessa praça, nesse dia a dia se destacavam. Um deles foi Sócrates, tá? Então a gente tem um divisor de água. Os pré-socráticos, os filósofos que vieram antes de tá? Nos pré-socráticos que vêm antes de Sócrates, dois eu gosto muito. Pitágoras, tá? Pitágoras, ele deixa várias frases, vários pensamentos para a humanidade. Ele foi matemático também, né? O teorema de Pitágoras que você estudou em matemática é dele. E ele deixa para a filosofia aquela frase bem importante que fala que é necessário educar as crianças para não punir os adultos. Ah, é uma frase simples, professora? É, mas aquela população que só pensava em mito, 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 foi algo uau! Precisamos educar as crianças, realmente, para não punir os adultos. Outro filósofo pré-socrático que eu vou deixar para vocês é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele deixou aquela frase importantíssima, falando que não pisamos duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque você pode ir no mesmo lugar, mas quando você vai pela segunda vez, você já mudou, você é outro ser, você já evoluiu e a água também já passou. O que ele quer dizer, né? A água nunca é a mesma, que as coisas sempre estão em movimento, que nós devemos evoluir, que as coisas sempre mudam. Então, por que ele disse isso para aquela população? Para que eles mudassem, para que eles saíssem da estagnação de acreditar em mito, né? Mandava oferenda e nunca dava em nada, né? Então, pessoal, Tales de Mileto foi astrólogo, matemático e filósofo, tá? Então chegamos a Sócrates. Sócrates foi eleito naquela população, tá? Na Grécia Antiga, o homem mais sábio da Grécia, tá? E por onde ele ia, uma multidão ia com ele ouvir as palavras sábias. Ele era um homem humilde, intelectual, filho de parteira, tá? Então ele até cria uma teoria chamada parto de ideias, né? Que nós devemos parir sempre ideias. O que é parir? É criar ideias, dar à luz a ideias, tá? E ideias boas. Então, a importância de ter ideias boas naquela população era enorme e até hoje é, né? Nós devemos parir e dar à luz a conhecimento, porque é ele que transforma a nossa vida, é o conhecimento que pode transformar a humanidade e melhorar, só isso, né? E Sócrates, ele é dono de uma das frases mais famosas da filosofia,
que é aquela que diz: só sei que nada sei. O que significa essa palavra? Significa que cada vez que eu estudo mais, cada vez que eu sei mais as coisas, eu percebo que eu tenho que saber mais, que o conhecimento ele é ilimitado, tá? Então, cada vez que eu sei alguma coisa, eu assumo a humildade de saber que eu preciso mais, que eu preciso estudar mais, que eu preciso saber mais. E um homem, tá? Um ser que é intelectual e é sábio, ele assume a sua humildade, tá? De saber que ele pode mais, que ele não é um sabidão, né? Pelo contrário, as pessoas que acham que sabe tudo, desconfiem, porque o verdadeiro intelectual, ele é humilde. É isso que Sócrates nos ensina com essa frase. Sócrates foi eleito o homem mais sábio da Grécia Antiga. Ele falou: eu não mereço, né? E ele carregava essa multidão, ele fazia as pessoas pensarem e ele pegava pesado contra o conhecimento mitológico. Por quê? Porque as pessoas viviam em sua ignorância estagnadas, né? Não iam para frente, tudo era deuses e deusas, né? Elas estavam cegas. Até que as autoridades perseguiram Sócrates por isso, tá? E condenaram ele à morte. E falou ainda para ele: você tem o direito de escolher como você quer morrer. E ele escolheu tomar um veneno chamado cicuta. Sócrates nos deixa esse legado de sabedoria, que é entender a importância do conhecimento para as nossas vidas, tá? A importância de deixar a ignorância de lado. A palavra ignorância significa ignorar, então nós não devemos ignorar as coisas e ficar preso em apenas algumas coisas, né? Então a importância de buscar o conhecimento é Sócrates que nos deixa. Ele deixa também dúvidas podem me escrever. Até a próxima aula que nós vamos ver Platão. Até!